O governo do estado formaliza a intenção de comprar vacinas suficientes para imunizar 100% da população de Santa Catarina. E uma sindicância está apurando o que pode configurar falsificação em Blumenau. Um nome que consta na lista de vacinados é de uma idosa que faleceu em 2018. E os tapetes viraram fuxico. E no lugar das procissões, ações sociais engajaram os fiéis na capital. O SCC News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente, ligado no SCC News dessa quinta-feira, feriado, o pessoal que pôde ficar em casa descansando, a gente está aqui para trazer muita informação para você. E eu já quero adiantar uma informação que a gente vai trazer hoje. A gente tem imagens, produção, de uma situação que aconteceu em Brusque, no Vale, melhor dizendo, né, do Itajaí. E foi uma confusão generalizada, terminou em tiro de borracha, uma briga num bar que acabou nisso aí. Além de tudo, estava descumprindo medidas sanitárias. A gente vai trazer ainda hoje as informações sobre esse episódio que aconteceu nessa madrugada na cidade de Brusque. E é claro, né, assustou moradores, vizinhança e as pessoas que estavam ali circulando nessa rua da cidade. Mas antes, vocês lembram do caso do desabamento de parte do teto de uma clínica pediátrica que aconteceu ontem no centro de Chapecó. A gente trouxe essa informação aqui. Então, hoje saiu o laudo sobre a causa desse acidente. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Luciano Hunin, o acidente foi uma somatória de coisas. A obra tinha uma falha de construção. Quando fizeram o imóvel, há 15 anos, colocaram um reboco muito espesso e nesse reboco foram fixadas hastes para colocar as placas de gesso. Com a umidade, acabou ocasionando uma dilatação e o descolamento dessa estrutura. Claro, essa explicação toda é bem técnica, né, gente? Mas o fato é que a estrutura não era adequada. Resultou no quê? Na queda e no acidente que aconteceu ontem. 2 crianças ficaram feridas quando a parte do teto aí que você está vendo, esse buraco, acabou desabando nessa clínica pediátrica. Uma dessas crianças, inclusive, segue internada em um hospital particular. A gente não conseguiu saber mais detalhes sobre o estado dessa criança, mas o fato é que foi um acidente assustador de uma construção que tinha sido feita inadequadamente. E olha, quinta-feira de feriado, as fiscalizações de combate ao coronavírus não tiveram folga aqui em Florianópolis. A nossa equipe de reportagem foi acompanhar essa força-tarefa que é contínua. Olha só. Central Guarnição 131 vai, juntamente com Força-Tarefa, deslocar até a Orla de Coqueiros e verificar uma denúncia de aglomeração de pessoas em comércio, QSL. Denúncia recebida à hora de fiscalizar. Positivo, 31. Na Força-Tarefa, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e SUSP atuam em conjunto para fazer cumprir os decretos. A Guarda Municipal ela recebe diariamente várias denúncias, né, que vêm através do número 153 e junto a isso nós temos também a chamada Força-Tarefa, né, que é feito equipes todo dia, né, em horários definidos, e é onde a gente se reúne com outras secretarias e a gente sai pela cidade fazendo essa fiscalização, em busca de estabelecimentos que não estejam cumprindo as regras sanitárias. Nessas fiscalizações, a Força-Tarefa confere alguns itens, como o uso obrigatório de máscaras, álcool gel, o distanciamento entre as mesas e as pessoas e também o alvará de funcionamento, para manter as medidas de proteção ao coronavírus. Eu acho que a fiscalização ela é importante, desde que ela tenha coerência também, né? A aglomeração a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas a gente tem que ter cautela em relação aos estabelecimentos também, sabe? Eu me sinto muito segura de saber que vocês estão aqui fiscalizando, olhando, vendo que se está tudo certo ou não, né? Também, porque nem sempre está, né? Tudo bem. As equipes de fiscais seguem um cronograma de visitas pré-definidas. Desde o início da pandemia, essas fiscalizações têm sido realizadas com frequência em estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas e locais públicos também. A ação da Força-Tarefa de Combate ao Covid no município de Florianópolis tem como objetivo orientar os estabelecimentos com relação aos protocolos sanitários a serem adotados. Com isso, a Vigilância Sanitária busca a prestação desses serviços de forma segura, tanto para os trabalhadores desses locais, como também para a população de Florianópolis. A força-tarefa de hoje teve saldo positivo. Dos 6 estabelecimentos visitados durante a tarde, nenhum descumpria as medidas sanitárias.
O resultado foi que todos os estabelecimentos verificados estavam de acordo com o decreto estadual, né, vigente. Tivemos apenas um caso só de um estabelecimento que estava com as mesas muito próximas. Então, assim que a fiscalização chegou e constatou a irregularidade, já foi sanado no local ali e o estabelecimento foi advertido. Em casos onde há descumprimento, os fiscais fazem advertências e podem até multar ou interditar o estabelecimento. A população pode ajudar por meio de denúncias no 153. Você vai ver no próximo bloco, o Sindicância está apurando uma possível fraude em Blumenau. Um nome que consta na lista de vacinados é de uma idosa que faleceu em 2018. E você vai ver também feriado de Corpus Christi em tempos de pandemia. Ao invés de procissão com os tradicionais tapetes de serragem, missa com tapetes de fuxicos. Até já! Em mais um ano de pandemia, a tradicional celebração católica de Corpus Christi é mais tímida. Sem as festividades e os tradicionais tapetes pelas ruas, as paróquias precisaram se adaptar. Aqui na capital, a Arquidiocese de Florianópolis preparou uma ação de solidariedade para essa data. Olha só como foi. Os tradicionais tapetes de serragem que enfeitavam as ruas foram substituídos por tapetes internos, confeccionados com fuxico. Mesmo com a mudança, os tapetes fizeram sucesso entre os fiéis que estiveram na missa. Estão lindos, mesmo não podendo fazer a procissão, né, conforme tradição todo ano, mas dá para celebrar da mesma forma, nossa fé cada ano se renova mais. Além da serragem, que virou fuxico, as procissões se transformaram em solidariedade. Aqui na Catedral de Florianópolis, os fiéis foram convidados a trazerem alimentos a quem mais precisa. É a campanha Tempo de Cuidar, uma resposta da Igreja Católica ao agravamento da fome por conta da pandemia. A gente pede sempre que os fiéis tragam em alguma das missas, em alguma das paróquias, este alimento ou este produto de limpeza que vão ser destinados então para as pessoas necessitadas. Mas também não para aqui, não é somente hoje. Qualquer dia nós recebemos essas doações que são sempre destinadas às pessoas necessitadas. Desde o início da pandemia, a Arquidiocese já arrecadou mais de 0,5 tonelada de alimentos, 47 mil refeições confeccionadas e 21 mil peças de roupas e calçados doados. A dona Vera é uma das fiéis que sempre que pode ajuda com alguma doação. E hoje eu ajudei com cestas básicas e também outras vezes eu também ajudo, sabe? Porque muitas pessoas passando fome aí precisam de uma cestinha básica, né? A gente que tem demais pode ajudar o próximo, né? E a ação tem tudo a ver com a data. Corpus Christi é o corpo de Cristo, a Eucaristia, uma celebração sobre partilha e caridade. A Eucaristia nos torna sempre mais solidários, sempre nos torna mais caridosos. Agora, olha só o que também aconteceu hoje nesse dia de feriado. As imagens que a gente recebeu de um lanço na manhã de hoje na Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Foram capturadas 14.560 tainhas. Muita gente participou desse momento que é tão esperado pelos pescadores, moradores do local. É uma cena, olha, as tainhas pulando ali na água quando elas são cercadas pela rede, é uma cena realmente que impressiona, né? E aí, é claro que com todos esses peixes na praia, cada um pôde levar um quinhãozinho para casa e aproveitar esse dia de tanta fartura na Pinheira, aqui na Grande Florianópolis. E esse feriadão vai continuar com o tempo nublado pelo estado. Hora de conferir os detalhes da previsão no mapa. A sexta-feira deve ser de nuvens, com algumas aberturas de sol pelo estado. Tem aquele friozinho pela manhã, mas durante a tarde a temperatura deve subir. Possibilidade de chuva no fim do dia no norte do estado. Florianópolis tem mínima de 13 graus e máxima de 28. Em Joinville, a máxima vai a 29. Blumenau e Chapecó têm mínima de 15 graus e máxima de 26. Lages, mínima de 10. E Criciúma tem a maior máxima do estado, com 30 graus. E foi confirmada mais uma morte provocada por dengue aqui no estado, em Camboriú, no litoral norte.
de Santa Catarina. A vítima foi um homem de 49 anos. Ele morreu no dia 24 de maio por complicações causadas pela doença. As outras 3 mortes de dengue no estado foram registradas em Joinville, na região norte. No dia 30 de abril, um paciente de 49 anos. No dia 2 de maio, um de 75. E no dia 13 de maio, um de 33 anos. Lembrando que antes dessas mortes, os últimos registros de mortes por dengue em Santa Catarina eram do ano de 2016, nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho no Oeste. Portanto, para reforçar aí, né, o alerta de que a gente tem que ter cuidado, tem que cuidar do nosso terreno, ficar de olho realmente para poder evitar o mosquito da dengue e que ele se prolifere. Agora, olha essa confusão que aconteceu nessa madrugada na cidade de Brusque. Olha essas imagens. A polícia militar foi chamada por volta de 00:30, mais ou menos, para atender uma ocorrência de briga do lado de fora de um bar. Chegando no local, os policiais constataram que a briga já tinha acabado. Ok, mas o estabelecimento estava com cerca de 70 pessoas e não estava cumprindo as medidas sanitárias da pandemia, não. Nesse caso, de estar aberto aí até às 23 horas, por exemplo. Ao esvaziar o estabelecimento para fazer cumprir as normas, 12 pessoas recomeçaram uma nova briga. A polícia tentou, então, cessar, tentou controlar essa briga e acabou sendo desrespeitada. Os brigões arremessaram garrafas de bebida contra os policiais e, nesse momento, 7 disparos de balas de borracha e também o uso de spray de pimenta foram necessários para conter a confusão que se formou do lado de fora do bar, certamente, porque além de toda aquela aglomeração que estava lá dentro, as pessoas estavam, claro, consumindo bebida alcoólica e tudo mais, acabaram se alterando e na hora de sair do local, como pedia a polícia, acabaram desrespeitando os policiais, atirando garrafas e aí aconteceu toda essa confusão. E agora olha só esse outro caso registrado em Blumenau, no Vale. Você não vai acreditar, uma idosa teria sido vacinada contra a Covid-19. Só tem um detalhe, ela faleceu no ano de 2018, quando nem tinha começado a pandemia ainda. Esse caso curioso fez a Prefeitura de Blumenau determinar a abertura de uma sindicância interna para investigar o fato. O relato desse caso foi feito por uma unidade de saúde que percebeu que os dados da idosa já falecida constavam nos relatórios, como se ela tivesse sim ido lá e tomado a vacina. A Secretaria de Saúde de Blumenau produziu um relatório que já foi encaminhado à Procuradoria-Geral do município e também deve informar o Ministério Público do Estado sobre esse caso, que está sendo investigado e deve apurar aí a responsabilidade dos envolvidos. Se houve, de fato, adulteração ou falsificação dos registros, por uma coisa certa, ela não foi se vacinar. Aproveito agora para atualizar o cenário da pandemia em Santa Catarina. 15.461 pessoas já morreram com Covid-19 no estado. Há um mês, o total de óbitos era de 13.674. 44 pessoas morreram com a doença de ontem para hoje. A ocupação dos leitos está em 94,4% e 22.359 pessoas estão em tratamento da Covid nesse momento. E o governo do estado já começou as negociações para a compra de doses da nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac. A intenção é comprar doses suficientes para imunizar toda a população catarinense. E é isso que a gente vai saber agora com a Morgana Fernandes. A ideia é vacinar todo mundo, né, Morgana? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite a todos. É isso mesmo, o governador Carlos Moisés publicou hoje nas redes sociais que oficializou junto ao Instituto Butantan essa intenção de compra das vacinas. Doses para imunizar aí 100% da população catarinense. Pelo menos essa é a expectativa do governo do estado, né? 300 milhões de reais já foram separados para a compra de vacinas. E segundo o secretário de Estado da Saúde, André Mota, o compromisso é com o Plano Nacional de Imunização, né? Então, eles vão continuar seguindo esse plano, mas como essas vacinas são uma produção nacional e há a possibilidade de comprar elas, o governo tem sim a intenção. Na reunião da CIB com representantes do governo do estado e dos municípios catarinenses, o secretário explicou como que vai funcionar essa negociação, né? De forma direta, sem a mediação do Ministério da Saúde, e é o que a gente vai ouvir agora. Ontem eu participei do Fórum de Governadores, onde o governador Dória disse que a Butanvac ele não irá ofertar ao Ministério da Saúde, vai vender para estados e municípios. Eu tenho algumas dúvidas da possibilidade disso acontecer, mas de qualquer forma, o estado de Santa Catarina já
se manifestou interessado em fazer a aquisição, até porque nós temos recursos na ordem de 300 milhões para fazer a compra de vacinas. O superintendente Macário e sua equipe está tentando quantificar qual seria esse pacote, né, esse lote de vacinas a serem adquiridos da Butanvac lá em outubro, que foi a promessa de São Paulo, do Butantan, de entregar, então, vacinas produzidas no nosso território. Bom, é importante lembrar, né, que essa vacina, a Butanvac, ela é uma nova produção do Instituto Butantan e ela ainda não está finalizada. Depois de pronta, ela precisa passar pela análise e pela aprovação da Anvisa para aí sim começar a ser aplicada aqui no Brasil. O que a gente tem agora, então, é a intenção de compra, né, desses imunizantes por parte do governo do estado. Eu volto contigo, Bruna. Tá certo, Morgana. Obrigada pelas informações, atualizações aí, portanto, falando a respeito dessa formalização e que deixa todo mundo muito entusiasmado, né? Porque pensar em vacinar toda a população do estado é algo, de fato, que deixa a gente muito esperançoso. E ainda sobre a compra de vacinas, amanhã a Anvisa analisa os pedidos de autorização para a importação e distribuição das vacinas indiana Covaxin e a russa Sputnik. Se a agência liberar o imunizante russo, o consórcio Conectar já tem alinhado o processo para comprar 30 milhões de doses da vacina. Esse consórcio é aqui de Santa Catarina e, segundo ele, uma outra frente foi aberta com o laboratório da vacina cubana Abdala. O grupo pediu informações sobre o tempo de entrega e os custos ao laboratório, a situação de aprovação da vacina em agências reguladoras nacionais e internacionais e, por fim, registrou a intenção de fato de compra de 4 milhões de unidades. A vacina é produzida pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia e é a que está em fase mais avançada entre os 5 imunizantes cubanos em estudo nesse momento. E em Criciúma, no sul do estado, com a chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid-19, tem vacinação amanhã no município. Quem tem as informações é o Marco Búrigo. Olá, Bruna. Criciúma recebeu nesta quinta-feira cerca de 4 mil doses da vacina contra a Covid-19. Algumas doses da Pfizer e outras da AstraZeneca. O processo de vacinação será retomado a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, quando os postos de saúde abrem aqui na cidade e ficarão abertos até às 5 horas da tarde. Atenção para os grupos de vacinação nessa sexta-feira. Pessoas acima de 18 anos com comorbidades, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes e puérperas com comorbidades, aquelas pessoas com doença renal crônica e também em diálise, professores do ensino infantil e fundamental, profissionais das forças de segurança e salvamento, deficientes permanentes e também funcionários do sistema prisional. Lembrando que Criciúma já vacinou 33% da população e hoje, no último boletim, confirmou 508 mortes por Covid-19. Marco Búrigo para o SCC News. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, o Dia Mundial da Bicicleta teve pedalada de 35 quilômetros para comemorar. Feriado é dia de descansar, certo? Errado. Para essa galera, o feriado de Corpus Christi divide pista com outra data muito importante, o Dia Mundial da Bicicleta. Em 1815, uma erupção vulcânica na Indonésia causou a morte de milhares de cavalos na Europa. Pensando em se locomover, um barão alemão chamado Karl von Drais inventou um protótipo chamado máquina corredora. Já imaginou andar em um desses? Mais de 200 anos depois, a magrela evoluiu. E a ONU, vendo a importância dela para a saúde e sustentabilidade, criou uma data que serviu de inspiração para um passeio ciclístico pelas ruas de Palhoça. Essa é a intenção, na verdade, de juntar a família, né? As pessoas têm ficado muito presas dentro de casa por conta da pandemia e o pedal é isso, é colocar a gente na rua, se exercitar, isso só faz bem, né? Cerca de 90 pessoas se inscreveram no trecho de 35 quilômetros. E no meio da galera tem também quem leve o esporte a sério. Não vai pedalar? Ninguém aqui fica parado. Sobrou até pra mim. Olha o grito de guerra. Tá quase na hora, momento de se preparar, pois a estrada é longa. Aquece, toma aquela água, reza pra Nossa Senhora da Bicicletinha e vamos que vamos. Bom pedal e até logo. Encerra o SCC News de hoje. Obrigada pela companhia, boa noite, cuide-se. A gente encerra com imagens de Balneário Camboriú. Até amanhã.